Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o caso de um notebook que chegou aqui com o seguinte diagnóstico. O notebook ele é muito bom, ele é um processador i7, tem uma placa de vídeo GTX 1050, tem 16 GB de RAM, porém ele não roda os jogos. O que a gente fez foi basicamente testar peça por peça, estressar parte por parte do notebook, para a partir disso constatar o erro. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês quais são as possíveis causas do seu notebook estar com FPS baixo em games. Claro que, se você estiver assistindo esse vídeo e o seu notebook for um notebook muito ruinzinho, com placa de vídeo um pouco fraca, não adianta que não tem milagre. Você precisaria fazer um upgrade, comprar um notebook um pouco melhor. Mas se você tem um notebook gamer e está experienciando esse tipo de problemas, queda brusca de FPS e uma série de coisas em jogos, como por exemplo artefatos, ou até falta de desempenho em atividades normais, a gente vai falar um pouquinho sobre as principais causas e os motivos pelos quais isso pode estar acontecendo. Beleza? Então bora lá que eu vou explicar o caso para vocês agora. Então pessoal, olha aqui esse notebook, um notebook da Dell, modelo i7, de qual geração? Sétima geração, com tecnologia M2, dá pra ver aqui. Tem também 2 slots de memória RAM, os dois estão com pentes de 8. Pentes de 8. Fechando 16. Notebook que funciona bem, ele é até rápido, né? Só que assim, na hora de fazer o teste de saúde de cada uma das peças, a gente identificou que o SSD M2 dele não aparece o estado de saúde atual e também, além disso, a bateria desse notebook completamente viciada, estufada, e ele só funciona na tomada. Então, quais os métodos que a gente adotou aqui para descobrir qual que é o problema dele, tá? O usuário ele sempre relatou aí que quando vai jogar, ele não consegue rodar nenhum tipo de jogo porque todos os jogos ficam abaixo de 30 FPS e tal, e ele não sabe o motivo, uma vez que a placa de vídeo dele é boa, uma GTX 1050 e o processador é um i7. Então assim, a gente vai trocar o SSD M2, vai fazer uma limpeza física, vai fazer uma formatação deste M2 e também fazer averiguar a saúde das memórias usando os softwares de averiguação, né? Que seria o Prime 95 e os outros softwares que estressam a máquina. Tem algum apontamento a fazer? Troca de pasta térmica, né? E vamos ver o sistema novo aí se vai resolver o problema. O que a gente arruma aí com esse note. Daqui a pouco eu volto para vocês com o resultado. Pessoal, no caso desse notebook aqui, e isso pode acontecer com o seu notebook também, o consumidor relatou também que ele não funcionava sem estar conectado à energia. O que em outras palavras é dizer o seguinte: a bateria ela não é capaz mais de segurar carga. Muitas pessoas chamam isso de bateria viciada, mas na prática a bateria viciada é uma bateria que ainda aguenta segurar carga, só que ela tem um tempo de vida útil muito pequeno. Esse tipo de bateria que não funciona mais, ela na verdade está com defeito, está quebrada. Então beleza. Além disso, o fato de o computador não estar com o notebook, não estar com uma bateria funcionando, isso influencia muito, porque ele não consegue entrar no modo desempenho na sua total performance. Então você conecta ele na tomada, aumenta o máximo de performance do notebook, porém a bateria não é capaz de segurar a carga mesmo conectado na tomada. Então o ideal nesses casos é você trocar a bateria. Se o seu notebook estiver assim, saiba que a bateria está influenciando na performance. O segundo ponto desse notebook aqui, em específico, e que pode estar acontecendo com o seu notebook também, é o seguinte: resfriamento. Esse notebook em jogos, ele esquentava muito, a ponto do consumidor ter que comprar uma base resfriadora, que é uma base de cooler. Isso não funciona para o caso dele, porque é o seguinte: esse notebook em específico, ele é um processador Core i7 de 7ª geração, que é um processador que, conhecidamente, ele esquenta demais. Então, não tem milagre que salve esse tipo de problema. Se você tem um notebook que precisa de resfriamento, a gente recomenda que você faça as limpezas necessárias, por exemplo, limpezas internas no cooler, e que também compre uma boa base de cooler, não compre aquelas chinesinhas da Multilaser, compre as boas, aquelas que tem marcas assim, as importadas de mais de R$200, porque isso muito provavelmente vai resolver o seu problema, beleza?
Então vamos continuar o vídeo que eu vou falar mais coisas aí que podem estar afetando o desempenho dos seus jogos. Tudo, pessoal, no caso dessa máquina aqui em específico, o consumidor também relatou o seguinte: os jogos, ao entrar nos jogos, eles ficavam com 90 FPS, mas passava alguns segundos e eles caíam para 30 FPS. Uma das coisas que a gente fez a partir dessa informação foi testar a memória RAM, as duas memórias que estão acopladas nesse notebook, testar a saúde delas e no teste Prime 95 constatar se elas não estavam com nenhum tipo de trilho queimado e nenhum problema de tela azul, e não foi constatado. E o segundo teste foi testar a saúde do SSD NVMe, que era o SSD instalado no sistema operacional desse notebook, Windows 10, para ver se ele estava sem saúde, se ele já tinha sido danificado, e aparentemente isso também não ocorreu, tá? Então esse notebook, nesses dois testes, ele passou. A partir disso, pessoal, você que tem aí problemas de performance, precisa, antes de dar algum tipo de veredito ou levar a uma assistência, você precisa fazer esses testes. Então eu vou deixar no link da descrição o download desses dois testes de performance para vocês poderem fazer aí na casa de vocês. Caso esses dois testes retornem positivo, por exemplo, 100% de saúde e memórias 100% saudáveis, aí significa que nem o caso desse notebook, o problema não está no armazenamento nem nas memórias, ele pode estar em outro lugar. Ainda sobram para nós placa-mãe, placa de vídeo e processador, beleza? Então, feito todos os testes e passados por todos os tipos de testes que a gente poderia fazer em cima das peças individuais, a gente constatou que mesmo com tudo isso, o notebook continuava com uma queda de performance e foi constatado a partir de então um problema nativo de fabricação, que a placa de vídeo e a placa-mãe possuem problemas de fábrica. O notebook ele já tem 6 anos, ele é um pouco antigo, apesar do hardware ser muito bom. Ele foi comprado no lançamento, o cliente pagou cerca de R$6.000, porém ele nunca tinha feito limpezas, nunca tinha aberto, e isso vai desgastando os trilhos internos. Você também pode ter problemas de oxidação, pode ter problema de enferrujamento e principalmente acúmulo de poeira. Um desses fatores contribuiu para que tivesse esse problema no notebook. E aí a única forma de resolver é levando uma assistência técnica especializada da Dell para eles averiguarem se eles podem trocar a placa ou a placa-mãe e a placa de vídeo. Nesses 3 casos, provavelmente o cliente vai pagar caro e não vai ficar barato. Então, no geral, nesse caso em específico, a gente teve esse veredito. O notebook tem as peças todas tranquilas, porém, placa-mãe e placa de vídeo tem defeito de fabricação e isso impede dos jogos de rodarem. A temperatura dele se estabilizou depois da formatação e usando ele numa base de cooler, ele não esquenta muito. O seu notebook pode ter algum desses problemas e lembrando, mantenham sempre os drivers atualizados, porque muitas vezes você tem um sistema operacional antigo e se você não atualiza os drivers, a placa de vídeo vai usar o driver nativo dela. E muitas vezes esse driver nativo não tem compatibilidade com o DirectX mais recente, com o OpenGL mais recente, e nem é capaz de renderizar os gráficos da forma como o jogo demanda hoje em dia. Então esse vídeo vai ficando por aqui, espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Obrigado a quem se inscreveu no canal recentemente. Se inscreva no canal se você não é inscrito, curta esse vídeo e clica aqui, ó. Tô colocando uns videozinhos aí do nosso canal, dia a dia da nossa loja de montagem. E é isso, traga o seu equipamento para nós ou entre em contato com o atendimento para montar o seu PC. Valeu, pessoal!